Maravilhoso dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Mais uma terça-feira, mais uma aula de história. Na semana passada, na quinta-feira, nós ajustamos como será realizado o nosso trabalho bimestral. Um trabalho bem legal, hein, pessoal? Que cada um de vocês vai contar um pedacinho da história desde o momento da Revolução Neolítica até a organização das civilizações clássicas. Nós vamos passar pelas primeiras civilizações e vamos finalizar falando de Esparta e de Atenas também. Vai ser um trabalho bem legal, bem tranquilo de fazer, bem gostoso. De vocês, para vocês mesmos, com a orientação do professor, tá bom, pessoal? Bom, pegando o gancho da nossa última aula, nós havíamos falado a respeito do século de Péricles e com isso o apogeu ateniense. Vocês lembram disso? Bom, ali falando do apogeu ateniense, nós falamos do desenvolvimento da arquitetura grega, nós falamos do teatro, nós finalizamos o nosso assunto falando a respeito da filosofia grega, que é um dos maiores legados, se não o maior legado que a Grécia clássica, a Grécia antiga nos deixou até hoje. E nós falamos ali um pouquinho dos filósofos que foram contra os sofistas, nós falamos de Sócrates, Platão e Aristóteles. E demos um gancho de que Aristóteles foi professor de Alexandre Magno. Hoje nós continuaremos falando a respeito da Grécia, mas voltando um pouquinho para a história. Nós falaremos a respeito de guerras do Peloponeso e neste momento nós falaremos de confusão entre os próprios povos da Grécia. Batalhas entre gregos e atenienses. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, falando da história, então, como a história é contada, registrada e narrada. No período clássico, a história se desenvolveu na Grécia como uma área do conhecimento. Até então, havia no máximo o registro de cronologias e de linhagem de reis do Oriente, sem qualquer esforço para analisar e comparar sociedades e também situações. Heródoto, de 484 até 425 a.C., conhecido até hoje como o pai da história, ele deixou em sua obra alguns relatos sobre as guerras médicas. Já Tucídides, que viveu de 460 até 395 a.C., ele foi o cronista das guerras do Peloponeso, que nós estudaremos a seguir. Pessoal, e como é que se desenvolvem estas guerras do Peloponeso? As guerras da região do Peloponeso? Bom, como é que estava a situação neste momento na Grécia? Entre os anos de 470 até 430 a.C., Atenas ela impôs a sua hegemonia ao conjunto dos gregos e, em particular, sobre os seus aliados da Liga de Delos. Vocês lembram que na aula passada nós vimos a formação das ligas? Pois é, Atenas impôs a sua força, a sua hegemonia sobre os aliados da Liga de Delos. Já Esparta estava passando por bastante problemas internos. Ou seja, enquanto Atenas se desenvolvia bastante, Esparta andava mal das pernas, estava caindo um pouquinho. Então, Esparta estava enfraquecida por um monte de problema, revolta dos ilotas, más colheitas, inquietação das cidades aliadas ou subjugadas, e Esparta não podia fazer frente ao poderio ateniense durante muito tempo, durante muitos anos. Nesse meio período, os abusos de Atenas provocaram uma insatisfação crescente. Conforme a ameaça persa se enfraquecia, os altos impostos da Liga de Delos levaram algumas cidades a tentar sair desta aliança da Liga de Delos. As ilhas de Naxos, em 400 a.C., e Tasos, em 465 a.C., acusadas de rebelião, elas foram invadidas e ocupadas pelos atenienses nesse período.
Bom, em breve, a hegemonia de Atenas ela passaria a ameaçar tradicionais aliados de Esparta na região do Peloponeso. No ano de 454 a.C., os atenienses confiscaram o tesouro da Liga de Delos e o transferiram para a Acrópole, cujas obras monumentais foram financiadas com este recurso. Em nome da Liga de Delos, Atenas assinou, no ano de 449 a.C., a Paz de Cálias, que era um tratado de não agressão e não intervenção com o Império Persa, que encerrou de maneira formal as guerras médicas. E vocês lembram que nós vimos sobre as guerras médicas na última aula, certo? Bom, tudo bem. Nas 2 décadas seguintes, livres da pressão persa na Ásia Menor, os atenienses prosseguiram com a sua política imperialista, intervindo em numerosas regiões, ilhas e cidades do Mar Egeu. No ano de 433 a.C., disputas no interior da Liga de Delos levaram Atenas a decretar um embargo comercial a Mégara. E então Mégara apelou para quem? Apelou para Esparta. Muito ocupados com as suas pretensões imperiais, os atenienses descuidaram de seus maiores rivais na Grécia. Naquele momento, então, Esparta havia resolvido seus problemas internos. Ok, pessoal, resolvemos nossos problemas e estamos preparados para olhar um pouquinho para fora de Esparta. Resolveu os problemas internos e, reforçado as suas alianças, estava pronta para enfrentar Atenas. Era o início, então, daquilo que ficou conhecido como as Guerras do Peloponeso. Uma sucessão de disputas de hegemonia entre as cidades-estado gregas, que podem ser divididas em 3 fases principais, como nós veremos nesta aula. Então, pessoal, qual foi a primeira das fases dessa disputa pela hegemonia no território grego? Da hegemonia entre as cidades-estados da Grécia. Foi o choque entre Esparta e Atenas que aconteceu de 431 até o ano de 404 a.C. Os espartanos e os seus aliados eles cercaram Atenas com suas tropas, até recuarem devido à peste que matou milhares de atenienses, entre os quais o próprio Péricles ele faleceu no ano de 429 a.C. Porém, isso não foi capaz de abalar a supremacia naval da Liga de Delos. Vocês lembram na nossa última aula como se desenvolveu a supremacia, principalmente ateniense, da Liga e puxou a Liga de Delos? Essa peste ela não foi capaz de abalar a supremacia naval da Liga de Delos, tá bom, pessoal? Bom, no ano de 415 a.C., sob a instigação e o comando de Alcibíades, que foi o sucessor de Péricles, uma frota ateniense tentou conquistar Siracusa, que era uma antiga colônia grega lá na região da Sicília. Porém, divisões internas no comando das operações deram tempo para que Siracusa se organizasse e pudesse se defender de maneira forte. Cercados no porto da cidade, os atenienses eles foram derrotados no ano de 413 a.C., perdendo quase 150 barcos. É uma perda muito significativa. Além de perderem 150 barcos aproximadamente, perderam também algo em torno de 40 mil soldados. Então, pessoal, diante de uma Atenas bastante enfraquecida, bastante abalada, as cidades da Liga de Delos, elas acabaram se revoltando. Uma rebelião de membros da elite ateniense, liderados por um personagem chamado Critias, tentou um golpe contra a própria democracia, com um conselho de oligarcas substituindo a eclésia durante quase 3 anos.
A oligarquia ela é uma forma de governo. Até falamos um pouquinho que para Aristóteles a oligarquia é uma aristocracia piorada. Ela é o governo de poucos, mas para aqueles poucos que governam para si mesmo. Nós falamos até um pouquinho na última aula, né, pessoal? Governo de poucos ou governo dos melhores? Bom, a oligarquia é aquilo que é considerado governo de poucos, quando existe até algum tipo de intenção ruim dentro do governo, tá bom? Bom, Esparta e seus aliados da Liga do Peloponeso, que haviam constituído a sua própria marinha, sob o comando do espartano Lisandro, impuseram um bloqueio a Atenas, forçando Atenas a pedir a rendição no ano de 404 a.C. Era o fim, então, da supremacia ateniense e o início da hegemonia espartana. Bom, nossa próxima fase, então, é falar a respeito da hegemonia espartana que se dá de 404 até 371 a.C. Esparta pretendeu substituir Atenas como poder imperial na região do Egeu. Sob a liderança de Agesilau, os espartanos despertaram ressentimentos ao manterem várias cidades ocupadas e intervirem também em todas as que se mostrassem insubmissas, ou seja, as cidades que não demonstrassem submissão a Esparta, Esparta ia intervir nestas cidades. Além disso, os espartanos eles desafiaram novamente o Império Persa na região da Jônia entre os anos 400 e 394 a.C. E aí, pessoal, derrotado então pelos persas, os espartanos eles enfrentaram ainda a rebelião das principais cidades-estados gregas, especialmente Corinto, Tebas, Argos e também Atenas. Quem falou que Atenas estava totalmente fraca? Então, em 377 a.C., se forma a Liga Ateniense, uma aliança naval contra a hegemonia espartana. A situação ela fica indefinida, com vitórias e derrotas de parte a parte, até que, no ano de 371 a.C., os espartanos sofreram uma derrota perante os exércitos de Tebas, comandados pelo general Epaminondas. Então, como Esparta acaba perdendo agora sua hegemonia, quem ocupa o seu lugar então é Tebas. Então a hegemonia de Tebas do ano de 371 até o ano de 338 a.C. Nesse período, Tebas foi a principal potência militar grega, enquanto Atenas recuperava sua hegemonia lá nos mares, lá na parte naval. Diante dos ataques dos exércitos tebanos a uma Esparta cada vez mais fraca, atenienses e espartanos se aliaram contra o novo inimigo em comum. Enquanto isso, o príncipe persa Mausollo, governador de Cária, região da Ásia Menor, aproveitava-se dessas disputas para reconquistar as cidades gregas da região da Jônia. Ao norte da Grécia despontava um novo poder, a Macedônia. E aí, pessoal, de quem que a gente pode falar na Macedônia, hein? Tá chegando perto, hein? Nós vamos falar de Filipe e falaremos também de Alexandre o Grande. Durante séculos, os macedônios viveram à margem do mundo grego, vistos como bárbaros pelos cidadãos das grandes cidades. Contudo, acabaram incorporando a cultura da Grécia e desenvolveram uma significativa força militar. Na época das guerras médicas, eles se aliaram ao Império Persa, servindo como base de operações para a campanha contra os gregos. Então, durante o reinado de Filipe II, que se dá do ano de 359 até 336 a.C., os macedônios aproveitaram o esgotamento das cidades-estado para subjugar a Grécia. No ano de 346 a.C., quando Atenas e Tebas haviam assinado um acordo de paz,
a Macedônia ela foi reconhecida como uma das potências gregas. Durante esses anos, foram inúteis os esforços de Demóstenes, o último grande orador da Eclésia, na tentativa de esclarecer os atenienses do perigo que era representado ou que representava os macedônios. E aí nós temos o episódio da invasão macedônica. Quando a ameaça se efetivou, com a invasão da Tessália pelas tropas macedônicas, atenienses e tebanos aliaram-se contra os invasores, ou seja, Tebas mais Atenas contra os macedônios. Mas já era muito tarde, era tarde demais. Na Batalha de Queroneia, de 338 a.C., os gregos foram derrotados. Em seguida, Filipe II ocupou a Beócia, região de Tebas, e também ocupou o Peloponeso, região de Esparta, mas poupou Atenas e a região da Ática. Os prisioneiros atenienses foram todos libertados. Ainda neste mesmo ano, em 338 a.C., em Corinto, Filipe II convocou um conselho de representantes das várias cidades-estado, durante o qual estabeleceu os princípios e preceitos do seu domínio sobre toda a Grécia. A autonomia de cada uma das polis seria respeitada. Nem impostos seriam cobrados desde que se mantivessem as leis da Macedônia e não iniciassem novos conflitos entre si. Ou seja, vamos tentar deixar um período de trégua, um período de paz, que a Macedônia ela não vai impor novos impostos para que sejam pagos, né? Além disso, cada cidade deveria enviar soldados e navios para o grande exército greco-macedônico, que partiria para a guerra com o Império Persa lá na região da Ásia Menor. Porém, no ano de 336 a.C., Filipe II foi assassinado em Pelá, capital da Macedônia, por um de seus guarda-costas. O sucessor de Filipe II era um habilidoso guerreiro de apenas 20 anos de idade. O nome dele era Alexandre, que em breve conquistaria o maior império que o mundo já vira e seria desde então lembrado como Alexandre Magno, ou seja, o Grande. E com Alexandre Magno nós temos então o início daquilo que chamamos de Grécia helenística. Que helenística, ela traz consigo essa palavra helenística, o falar grego, o agir grego. E esse período ele vai dos séculos IV até o século II a.C. Bom, Alexandre o Grande, ele era filho do Filipe, da Macedônia, e de Olímpia, uma princesa do Épiro, reino vizinho da Macedônia, e que também se incorporara à cultura grega. Ele viveu cercado pelas intrigas da mãe, considerada por muitos a responsável pelo assassinato do seu pai, Filipe II. Alexandre combateu várias vezes ao lado do seu pai. Na Batalha de Queroneia, liderou a cavalaria macedônica contra a infantaria de Tebas. Sabia cativar seus homens por meio da simplicidade e da bravura. Alexandre lhe dava o exemplo. Ele não falava, vão. Vocês vão lutar e eu vou ficar aqui. Não, ele ia. Ele que dava o exemplo. Combatia lado a lado, sendo sempre o primeiro a se lançar contra o inimigo. Ele participava das conversas e comemorava as vitórias ao lado dos seus soldados. Discípulo de Aristóteles, conduzido de Atenas a Pela por Filipe II para ser o tutor de seu filho, Alexandre combinava formação grega e inteligência prática, o que fazia dele um hábil estrategista tanto militar quanto político. E como nós falamos, ele tinha somente 20 anos de idade e a hegemonia que seu pai impusera ao mundo grego era recente e também muito frágil. Olha só,
a hegemonia macedônica ela era muito recente. E um jovem de apenas 20 anos de idade é quem ficará à frente de tudo isso. Então imagina como é que esse jovem ele recebe esta responsabilidade. Quando marchou com as suas tropas contra a Ilíria, região norte dos Balcãs, visando estabilizar essa fronteira antes de se lançar a campanha contra os persas, várias cidades gregas, lideradas por Tebas, romperam a aliança estabelecida com Filipe II. Já era um probleminha aí para o Alexandre resolver, né? Diante do desafio, Alexandre então ele foi implacável. Ele chegou rapidamente a Tebas, que, recusando-se à rendição, sofreu um ataque que resultou em mais de 6.000 mortos e 20.000 prisioneiros que foram escravizados. Depois disso, nunca mais ali naquele período houve rebeliões na Grécia, enquanto Alexandre estava por perto. E nós temos então a conquista do Império Persa. Com o seu poder confirmado e reforçado na retaguarda, Alexandre partiu para o Oriente na primavera de 334 a.C., em companhia de aproximadamente 35.000 homens. Na Batalha de Grânico, 334 a.C., Alexandre derrotou os exércitos persas na Ásia Menor e então ele abriu caminho para a reconquista das cidades gregas na região da Jônia. Com a destruição da esquadra imperial em Mileto, liquidou o poderio naval persa no Mar Egeu. A tomada de Sardes, que era centro de poder político e militar persa, assegurou a conquista da península da Anatólia. Então, lá do outro lado, lá dos persas, o Dario III, ele veio ao encontro do Alexandre às portas da Síria com aproximadamente, pasmem meus queridos alunos, 300.000 homens de todas as partes do Império Persa. Na Batalha de Issos, no ano de 333 a.C., foi derrotado pela estratégia de Alexandre. Desarticulado, o exército persa debandou. Dario III, o que ele fez? Fugiu também. Debandou também. Nos 2 anos seguintes, a expedição pela retomada da Jônia converteu-se em uma campanha de reconquista do Império Persa. Descendo pelo litoral do Mar Mediterrâneo, os macedônios assumiram o controle de todos os domínios imperiais, do deserto da Síria até o Egito. No caminho, o único obstáculo sério foi a cidade fenícia de Tiro, que resistiu a um cerco de aproximadamente 8 meses até ser definitivamente invadida e ocupada por Alexandre. Então, pessoal, quando Alexandre ele chega no Egito, como é que vocês acham que ele foi recebido? Até hoje existem algumas pessoas que acreditam que ele foi muito mal recebido pelos egípcios. Na verdade, ele foi muito bem recebido pelos egípcios. Por quê? Porque para os egípcios, Alexandre foi quem conseguiu expulsar os invasores e os dominadores. Alexandre expulsou os persas. Os persas dominavam os egípcios nesse momento. Então ele foi muito bem recebido. Chegando a Mênfis, antiga capital do Egito, Alexandre foi recebido como um libertador. Em visita ao templo de Amon, ele foi reconhecido pelos sacerdotes como filho desse deus e aclamado sucessor dos faraós. No delta do Nilo, fundou Alexandria, uma das 16 cidades com seu nome que espalhou por todo o império. Suas falanges, ou seja, suas infantarias, haviam incorporado milhares de súditos persas e ele agora comandava uma força superior a 100.000 soldados. Foi este exército que, no norte da Mesopotâmia, enfrentou mais uma vez os homens de Dario III. O grande rei escolheu um local desfavorável para as forças de Alexandre, mobilizando, ao mesmo tempo,
todos os recursos militares de seu império. Cerca de, pasmem novamente, meus queridos alunos, 500 mil soldados. Pouco antes, Dario III fez uma proposta de paz para Alexandre, e Alexandre não aceitou. Travou-se então a Batalha de Gaugamela, 331 a.C., na qual Dário III esperava destruir o exército macedônico. Contudo, os milhares de homens, cavalos e elefantes persas não puderam com os macedônios. Mais uma vez, os persas e seu rei tiveram que fugir. De Gaugamela, Alexandre seguiu para a Babilônia, onde foi coroado rei. De lá, ele marchou sobre Persépolis, a capital do Império Persa, centro simbólico do poder aquemênida. Tomou para si as fabulosas riquezas acumuladas no tesouro da cidade e então ele seguiu para Passárgada, onde prestou homenagem a Ciro, fundador da dinastia e também do império. Depois, ele volta para Persépolis, onde permaneceu por alguns meses. Alexandre ele adotou vários costumes orientais. Vestia-se com luxuosos trajes dos imperadores persas e ele recebia homenagens e bajulações dos cortesãos do grande rei. Ele chegou a tentar impor aos macedônios as ritualizações da corte imperial. Ainda no ano de 331 a.C., Dario III ele foi morto pelo sátrapa da Bactria. Alexandre perseguiu o assassino e o capturou. Após açoitá-lo, entregou-o a um tribunal persa, que o condenou à morte. Enquanto isso, o grande rei recebia um respeitoso funeral. Esse ato de Alexandre, pessoal, de capturar o sátrapa, que vem a assassinar Dario III, é um ato diplomático. Com isso, ele está mostrando respeito aos persas. Ele captura o sátrapa que assassinou e ele entrega para que os próprios persas possam julgá-lo e condená-lo. Isso é uma das habilidades que Alexandre tem para a condução política de suas ações. Pessoal, na próxima aula nós falaremos a respeito das campanhas de Alexandre nos limites do Oriente, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje.